Agora. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Vamos falar sobre a questão da política e da religião, dessa mistura aí interessante sobre política e religião. E eu convido você a participar, a enviar mensagem. Minha esposa ali, a mensagem que vier, ela vai ler aqui e eu vou responder na medida que as pessoas forem entrando e perguntando. Então a gente vai falar sobre essa mistura antiguíssima entre política e religião e sobre a prisão hoje dos pastores bolsonaristas que negociavam verba da educação no MEC. Então eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, falando que essa mistura entre religião e política é extremamente antiga. Então, desde as principais civilizações do mundo, desde o Egito Antigo, a antiga Mesopotâmia, os povos ali que viviam, os povos hititas, os povos da antiguidade, todos eles, existe uma estreita relação entre a política e a religião, entre o líder político e o líder religioso. E muitas das vezes o próprio rei ou imperador, ou o faraó, eles eram vistos como seres ao mesmo tempo religioso e ao mesmo tempo como líder político. Então é muito comum essas pessoas serem líder político e religioso ao mesmo tempo. Só fazer uma breve explicação aqui, as pessoas talvez não estão entendendo o cenário que eu estou aqui, é porque eu não estou na minha casa, eu estou em Carapebus, eu dou aula aqui no município de Carapebus, e eu estou fazendo a live improvisada aqui, botando meu celular em cima de um liquidificador para tentar fazer essa live para vocês, porque eu estou em Carapebus, eu durmo aqui toda quarta-feira, de quarta para quinta-feira, eu durmo aqui em Carapebus e resolvi fazer essa live, porque eu considero esse tema aí extremamente interessante, extremamente pertinente. Então, só para falar que eu não estou com minha estante de livro atrás, porque eu não estou na minha casa, estou em Carapebus. Então, pessoal, voltando aqui, então essa união entre política e religião é antiquíssima, ela vem desde de tempos imemoriais, antes mesmo de surgir as primeiras civilizações no mundo, já havia essa união entre política e religião. E como eu citei aqui, tanto no Egito Antigo, como na Mesopotâmia, como em Roma, os imperadores eles eram cultuados, por isso que eles são chamados de César ou Augusto, né, que sobretudo o Senhor. Então, porque sempre houve essa união entre política e religião. E isso não acontece só nesses lugares, também acontece aqui, nas nossas tribos indígenas da América do Sul, da América Central ou da América do Norte, sempre houve união entre o líder político e o líder religioso. Então, só para exemplificar, aqui no caso do Brasil, o líder religioso numa tribo indígena é o pajé, o líder político é o cacique, e essas duas figuras trabalham juntas, essas duas figuras estão extremamente entrelaçadas. Ou seja, a política e a religião estão entrelaçadas desde quando os primeiros seres humanos surgiram, desde quando o Homo sapiens passou a habitar o planeta Terra. Então sempre houve essa união política e religião. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, já falando do nosso tempo, do tempo moderno, é que os principais cabos eleitorais sempre vão ser líderes religiosos. Ou seja, se você pode colocar um artista, um jogador de futebol, pode colocar inúmeras questões. Os principais cabos eleitorais sempre serão líderes religiosos. Isso por quê? Porque o líder religioso é o único que fala em nome de Deus. E é por isso que ele tem um peso infinitamente maior do que um artista, do que um jogador de futebol, do que uma celebridade qualquer. Aqueles que falam em nome de Deus, eles conquistam muito mais votos, até porque ele tem um público cativo. Por isso que os principais cabos eleitorais não são um Messi da vida, um Neymar, um grande artista, mas são os líderes religiosos. Por eles falar em nome de Deus, eles possuem muito maior credibilidade. Não só por falar em nome de Deus, mas também por usarem a Bíblia. E essas pessoas, como são extremamente autoestimadas no seu grupo ali, essas pessoas conseguem angariar milhares e até milhões de votos. Então, por exemplo, quando o Bispo Macedo ele apoia alguém para presidente da República, para governador de estado, para prefeito, ele consegue gerar milhões de votos para aquela pessoa. Até porque as pessoas da igreja dele
vão votar, obviamente, em quem que ele sugeriu, em quem que ele faz campanha. Isso serve não só para o Edir Macedo, isso serve para o Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus, o José Wellington, da Assembleia de Deus, serve para o Malafaia, serve para o R.R. Soares, serve para o Esther Hernandes e também para qualquer grande líder famoso católico. Eles vão conseguir arrastar uma multidão e conseguir milhares e até milhões de votos para determinado candidato. Por isso que eu sempre deixo claro que o principal líder, o principal cabo eleitoral nas campanhas políticas são os líderes religiosos, porque eles falam em nome de Deus e em nome da Bíblia. Por isso que essas pessoas conseguem angariar muito mais votos do que qualquer celebridade. Lembrando que as celebridades não falam em nome de Deus, né? Mas os líderes religiosos sim. Então esse seria um grande ponto aqui para a gente ressaltar. Em terceiro lugar, que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, é que ninguém trabalha de graça para político. Seja uma pessoa comum, ela trabalha com algum interesse, ou seja, ela está sendo paga por isso, ou então essa pessoa ela prevê que o candidato dela ganhando, ela vai ganhar alguma coisa, um emprego, alguma benesse política, muito mais o líder religioso. Por quê? Primeiro que o líder religioso está colocando a sua credibilidade ali. Então, com isso, obviamente, que esse cara está ganhando muita coisa. Como sempre se ganhou na história do Brasil. Ganharam-se rádios, televisões, passaporte diplomático, dinheiro a rodo. Esses líderes religiosos ganharam. Então, nenhum líder religioso apoia ninguém de graça. Assim como uma pessoa normal não apoia ninguém de graça. Apoiar aqui, que eu estou falando, é dar voto, não. Apoiar aqui é fazer campanha. Pedir voto, usar a igreja como curral eleitoral, que é o que os líderes religiosos fazem. Então ninguém faz isso de graça. Portanto, todo líder religioso que está apoiando Bolsonaro, Lula, queira quem for, como no passado, eles estavam no governo de FHC, no governo do Collor, no governo da Dilma, do Lula e agora estão no governo do Bolsonaro. Então essa liderança religiosa que apoia um político, eles sempre estão ganhando alguma coisa. E só para dar um exemplo aqui, eu vou até colocar nos comentários depois dessa live, vamos dar o exemplo dos católicos também. Estão ganhando alguma coisa e sempre ganharam. Então, por exemplo, em 2020, tem um vídeo muito legal, que é uma live que os líderes católicos fazem no Brasil, em que eles prometem apoio ao Bolsonaro, pedem o apoio ao governo Bolsonaro, inclusive dizendo que ia apoiar a reforma da Previdência, se o Bolsonaro ajudasse os canais católicos. Ou seja, tanto os líderes evangélicos negociam a igreja, negociam os seus membros com os políticos, como também os católicos fazem. Então isso aqui não é uma prerrogativa de evangélico, é uma prerrogativa de inúmeros grupos religiosos que negociam com o poder político dinheiro, canais de televisão, rádio e tantas outras benesses políticas. Ou seja, nenhum líder religioso trabalha para político de graça. Então isso é fato. Quarto lugar aqui, a bancada evangélica, essa bancada evangélica que representam ali pastores, igrejas, megas igrejas, inclusive muitos pastores são políticos, são eleitos como Marco Feliciano e fazem parte da bancada evangélica. Só para lembrar vocês aqui que a bancada evangélica é a segunda mais corrupta do Congresso Nacional. Ela só perde em denúncia de corrupção para a bancada ruralista. Isso é prova de que se dizer cristão, se dizer pastor e se dizer líder religioso não é sinônimo nenhum de boa conduta, de credibilidade, de caráter e de correção. Muito pelo contrário. Lembrando que o Brasil tem, pelo menos estou usando aqui o censo de 2010, tem 87% da população que se declaram, melhor dizendo, católicos e evangélicos. Nós somos um país cristão e somos um país que a corrupção graça. É um país abominável no sentido da corrupção. E essa corrupção está na direita, na esquerda, no centro. Aonde tem o ser humano e aonde tem interesses, ali tem a corrupção. Então é muito ilusório as pessoas que acreditam que a corrupção está na direita ou na esquerda. A corrupção está na direita, esquerda, centro e está em qualquer grupo humano, especialmente quando se mistura religião e política. Então, isso é fato. E a bancada evangélica é a segunda maior bancada a nível de corrupção, só perdendo para a bancada ruralista. Uma outra questão aqui interessante
é que corruptos e exploradores do povo, como o Marco Feliciano, que eu citei agora, são pessoas tão mau caráter, só para lembrar vocês, ele em 2019 gastou 157 mil reais do contribuinte nosso num suposto tratamento dentário que ele fez. E esse tratamento dentário dele, que foi reprovado pela Câmara por ser um valor altíssimo, e nunca ninguém fez um tratamento dentário de 157 mil, obviamente que isso aí é uma lavagem de dinheiro, e ele foi lá, primeiro a Câmara reprovou, ele recorreu, e a Câmara aprovou que o povo pagasse para ele 157 mil reais de tratamento dentário, o que é um absurdo total. Como eu falei com vocês, eu estou numa live improvisada, então eu tenho que segurar o meu telefone aqui direito, porque eu não estou com o meu negócio para segurar legal. Então o Marco Feliciano, como exemplo que eu dei aí, gastou 157 mil reais dos contribuintes, do eleitor, do pagador de imposto, no seu tratamento dentário aí de 157 mil, um absurdo total. Isso é a maior prova que líder religioso não tem respeito pelo contribuinte, não tem respeito pelos impostos da população. Imposto esse pago por pessoas assalariadas. Em sexto lugar aqui, aí eu gostaria de falar da Igreja Presbiteriana, que é a igreja que eu fui membro dela, estudei um período no seminário presbiteriano. Era uma igreja que até pouco tempo atrás eu tinha uma alta consideração, perdi totalmente o meu respeito por ela. Mesmo quando eu saí da igreja, já saí da Igreja Presbiteriana há mais de 20 anos, mas sempre tive profundo respeito pela igreja, por ela sempre se manter reticente à questão política. A Igreja Presbiteriana sempre foi um exemplo no Brasil de distanciamento sobre questões políticas. Inclusive, ela foi a única igreja que tinha 2 governadores de estado, o Roberto Requião no Paraná, a Rosinha e o Garotinho aqui no Rio, e ela não participava da política partidária. Mas, com a subida do Bolsonaro ao poder, a Igreja Presbiteriana, além de participar da politicagem, inclusive lá no Sul, lá em Cascavel, ela colocou o ônibus do partido que o Bolsonaro queria montar, o Aliança Brasil, e os pastores presbiterianos pediram que os membros da igreja assinassem um abaixo-assinado, pegando assinatura para formar o partido do Bolsonaro, que era o Aliança Brasil, com o número 38, que o símbolo dele era várias balas de revólver, mas esse partido não conseguiu essas assinaturas e não conseguiu ser formado, mas a igreja participou ativamente para tentar formar o partido do Bolsonaro. Uma coisa que eles sempre condenaram nos outros. E os presbiterianos, esses presbiterianos mackenzistas, né, que da Universidade Mackenzie, que é uma das maiores do Brasil, eles também sempre se sentiram superiores aos demais grupos evangélicos, no sentido teológico, no sentido moral, no sentido ético, e sempre considerou os pentecostais e neopentecostais, ele sempre considerou esses grupos como a ralé do cristianismo, e como se eles fossem os bambambãs, os maiorais, os mais inteligentes, os mais cultos, e no entanto estão aí totalmente misturados com a politicagem. Tem 2 ministros presbiterianos no governo Bolsonaro. O primeiro foi o André Mendonça, que é o pastor presbiteriano que o Bolsonaro colocou no STF, o mesmo que disse que Bolsonaro era profeta. E agora nós temos o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que foi professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que, como eu falei, sempre foi uma das maiores universidades do Brasil, e o Milton Ribeiro é quem foi preso hoje, e ele foi afastado. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Agora estou deixando mais claro sobre a questão da Presbiteriana. Então, a Presbiteriana é uma igreja que sempre se reputou uma igreja séria, uma igreja que não tinha vínculo político, e com a ascensão do bolsonarismo, a Igreja Presbiteriana está na politicagem até o pescoço. Então, essa igreja, que eu tinha até um pouco de respeito, mesmo estando fora dela, como eu falei, eu fui presbiteriano e saí dela já tem mais de 20 anos, mas sempre tive respeito por ela se manter nessa postura crítica à questão política e nunca se meter em política. No entanto, de 3 anos para cá, a Igreja Presbiteriana se perdeu completamente, está totalmente envolvida na politicagem, como sempre esteve a Assembleia de Deus, como sempre teve a Universal,
a Igreja da Graça e tantas outras. Ou seja, uma igreja que tirava onda de séria, hoje é uma igreja corrompida como outra qualquer, uma igreja totalmente misturada com a politicagem. Vai minha crítica à igreja, até porque eu sou ex-membro dela e eu posso falar dela com louvor, porque eu sempre estive lá. Agora falando sobre a questão dos pastores, então, como eu falei, a Igreja Presbiteriana colocou 2 pastores no governo, o André Mendonça, que hoje é ministro do STF, e o Milton Ribeiro, que foi o ministro da Educação, denunciado e preso hoje pela Polícia Federal. Então, o escândalo teve início quando? O escândalo teve início quando, numa reunião do ministro Milton Ribeiro, ele disse nessa reunião que o presidente Bolsonaro tinha colocado os 2 pastores pregadores de Camboriú, o pastor Gilmar Santos, que é a estrela do Congresso Camboriú, lá no balneário do Camboriú, e também tinha colocado o pastor Arilson para negociar verbas do MEC, ou seja, verba da educação, do Ministério da Educação, com prefeituras. E o ministro diz isso abertamente. E vou falar a verdade para vocês que estão ouvindo a live. Ele foi muito inocente ter dito isso. Ele só falou isso porque, obviamente, ele não era político. Ele sempre foi um cara que foi pastor, professor, não era político. E ele soltou isso. E ao soltar isso, na sua até infantilidade ou falta de maldade, obviamente que isso aí suscitou na prisão dele hoje. E por que suscitou na prisão dele? Porque mais de 20 prefeitos, sobretudo do estado de Goiás, começaram a denunciar, dizendo que esses pastores, o Gilmar Santos e o pastor Arilson, entre outros, estavam negociando de fato verba da educação, ou seja, esses pastores chegavam na prefeitura e, lembrando, esses pastores não eram funcionários do Ministério da Educação. Eles nunca trabalharam no MEC. Eles chegavam nas prefeituras e viravam para o prefeito e falavam: olha, eu tenho aí 5 milhões para a tua prefeitura, do Ministério da Educação. Eu te dou os 5 milhões se você comprar para mim 50 mil reais de Bíblia. Se você me dá barra de ouro, ou se você me dá 100 mil reais. Então esses pastores inescrupulosos, pregadores do principal congresso brasileiro de pentecostal, corruptos, mercenários da fé, chegavam nessas prefeituras extorquindo os prefeitos, pedindo dinheiro, e como eu falei, mais de 20 prefeitos denunciaram essa armação, e eles foram lá negociando barra de ouro, dinheiro, Bíblia e tudo. E com isso, e tudo isso suscitou nessa prisão de hoje. Ou seja, o ministro ele falou que o Bolsonaro deixou os pastores para negociar a verba, os pastores de fato negociaram a verba, os prefeitos caguetaram a coisa, e o Bolsonaro, obviamente, o que ele fez? Ele colocou 100 anos de sigilo no encontro dele com os pastores. E o Bolsonaro teve 45 encontros com esses pastores. Esses pastores, o Gilmar Santos e o Arilson, eles entravam direto na casa dele, onde ele fica lá em Brasília, lá no palácio lá, eles entravam lá, tinham livre acesso, e da mesma forma que o Bolsonaro botou 100 anos de sigilo na sua vacina, que ele tomou a vacina e está enganando os bobos, que é negacionista, ele tomou a vacina e botou 100 anos de sigilo, ele também colocou 100 anos de sigilo na visita dos pastores no MEC, as 45 visitas que esses pastores corruptos fizeram com ele no MEC. Então, foi isso que gerou essa prisão aí. Então, como eu falei, vários prefeitos denunciaram, além desse áudio do pastor, um áudio legítimo que ele falou, do pastor Milton, ele falou nessa reunião aí. Então, lembrando também que além dos pastores que foram presos, foi preso o Gilmar Santos, foi preso o pastor Milton, e teve também 11 outros mandatos de prisão da PF, e também busca e apreensão em São Paulo, Pará, Goiás e também Brasília. Ou seja, a Polícia Federal, de fato, ela fez uma festa aí, hoje aí, e o que tornou muito insustentável essa falácia do governo Bolsonaro de que o governo dele não tem corrupção. Então essa falácia aí que o governo não tem corrupção é brincadeira. Um governo sustentado pelo Centrão dizer que não tem corrupção. E só para lembrar aí, meus amigos bolsonaristas que estão vendo a live, eu queria que vocês entrassem no Twitter hoje do nosso ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub, que é aquele ministro da Educação que não sabia escrever, que escrevia errado, ele colocou inúmeros Twitter hoje aí denunciando o governo Bolsonaro e também o ministro da Educação e dizendo que tem corrupção sim no governo. Ele vai dizer que essa aliança entre militares
E o Centrão gerou essa inúmera corrupção. Lembrando que o presidente, ele tirou essa ala mais conservadora, olavista, como o próprio Weintraub e também o ministro Ernesto lá do Ministério das Relações Exteriores, e colocou ali tudo na mão do Centrão e na mão dos militares. Então o governo Bolsonaro é um governo que se baseia em 3 pilares. Ele se baseia em aliança com líderes religiosos inescrupulosos e corruptos, como, por exemplo, ele tem aliança com Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, com o ex-presidiário Esteve Hernandes, o casal Esteve e Sônia Hernandes, que faz a Marcha para Jesus, esse encontro abjeto que é a Marcha para Jesus, que nada mais é do que um encontro político para fazer política. Então ele tem esse grupo dos pastores mercenários corruptos do seu lado, e tem também do seu lado a escória da política nacional, que é o Centrão, que é aquele que dá base e sustentação ao seu governo. Só para vocês terem ideia, o Centrão já gastou mais de 150 bilhões do orçamento da União, está na mão do Centrão. O Centrão hoje domina um dos principais ministérios do Brasil, que é a Casa Civil, e ele domina também o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com mais de 40 bilhões de reais na mão desse fundo da educação, que está na mão do Centrão. Então ele tem uma aliança com liderança religiosa mercenária, como eu citei, Edir Macedo, Valdomiro, Malafaia, a escória evangélica aí. Tem também aliança com a escória da política, que é o Centrão, aquele mesmo Centrão que ele criticava e o povo gritava, se gritar pegar Centrão, não fica um, meu irmão, é o sustentáculo do governo dele. Como ele também tem alianças com, obviamente, os militares, sobretudo os militares aí, a alta cúpula militar. Essa alta cúpula militar que ganha mais de 200 mil de salário do governo dele, que juntou o salário de ministro ou o salário de grandes cargos do executivo, junto com o salário que já recebia como general. Então a maioria desses generais que estão no governo Bolsonaro ganha acima de 200 mil reais. Como o general Luna, que chegou a ganhar 260 mil quando era presidente da Petrobras, isso é de salário mensal, 260 mil. Como também o Braga Neto e tantos outros generais aí no governo Bolsonaro que ganham mais de 200 mil reais. Esses mesmos militares que compraram aí Viagra para eles, prótese peniana, o KY aí e tantas outras absurdos que foram comprados com dinheiro público. Então o governo Bolsonaro tem esses 3 pilares, que líderes religiosos inescrupulosos, o Centrão e também essa alta cúpula militar. E o que tudo indica é que, por exemplo, o Senado agora está faltando uma assinatura para assinar a CPI do MEC. E o Rodrigo Pacheco já disse hoje em entrevista ao presidente do Senado que se tiver essa única assinatura que está faltando, vai se abrir uma outra CPI contra o governo. Lembrando que nós tivemos a CPI da Covid. A CPI da Covid, só para vocês terem ideia, ela foi tão devastadora para o governo Bolsonaro que ela tirou cerca de 20% do seu eleitorado. Então, milhões de pessoas deixaram de seguir o governo por causa da CPI da Covid, que foi uma CPI devastadora para o governo. E agora, há 3 meses da eleição, o Senado Federal está por uma assinatura para assinar a segunda CPI contra o governo e agora a CPI do MEC. Então, a CPI que vai tirar aí, também tudo indica que vai tirar muitos votos do governo. Então, o problema é que essa questão está fazendo com que o governo, próximo da eleição, ele esteja numa grande sinuca de bico. Primeiro, que a questão econômica tem tirado milhares e milhares de votos do candidato Bolsonaro, e agora, com essa CPI sendo aberta, vai ficar pior ainda. Então, eu só queria dizer para vocês o seguinte, que esse mito do governo sem corrupção, isso é um absurdo total. Então, todos os governos brasileiros teve corrupção, todos. Desde a época do Brasil Colônia, passando para o Brasil Império, passando também para a Antiga República, para o Estado Novo, todos os governos tiveram corrupção. E a pessoa tem que ser muito inocente e muito analfabeta política para acreditar que um governo brasileiro não há corrupção. Então, todos os governos brasileiros tiveram a corrupção. Esse não é diferente dos outros.
E esse ainda faz corrupção misturada com a escória religiosa, com a escória da fé, com os mercenários da fé, que é pior ainda, que é a junção nefasta entre política e religião. Então eu sempre gosto de frisar isso, quando a política e a religião se misturam e quando a igreja se torna curral eleitoral, quando a igreja, quando os pastores e padres, eles fazem do púlpito palanque para político, a corrupção vai ser generalizada. Então aqueles candidatos que utilizam o nome de Deus, que gostam de falar em nome de Deus, esses sempre são os piores. Até porque a Bíblia é muito bem clara. O segundo mandamento é claro, que é proibido falar o nome de Deus em vão. Está lá em Êxodo capítulo 20. Então aqueles que utilizam o nome de Deus em vão na politicagem, com certeza esses são os piores dos candidatos. Até porque nós estamos numa democracia, e democracia é o governo do povo. Nós não estamos numa teocracia. Então utilizar o nome de Deus para fazer campanha eleitoral, versículos da Bíblia, como conhecereis a verdade libertará, é um total absurdo, porque nós estamos dentro de um Estado democrático de direito e nós estamos dentro de uma democracia, e democracia é o governo do povo, e o povo é responsável pelo aquilo que ele elege, e Deus não tem nada a ver com o voto que eu e você damos na urna eletrônica. Então, se o Bolsonaro é o presidente do Brasil, é porque o povo o elegeu, e não porque Deus o colocou lá. Assim como o Witzel foi governador do Rio, porque o povo elegeu. E assim José Bonifácio é prefeito de Cabo Frio, porque o povo elegeu. E Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Ou seja, o político é a cara do eleitor. É por isso que o Leandro Carnal diz: não existe político corrupto com povo honesto. Ou seja, para o político ser corrupto, o eleitor que o votou também é tão corrupto como aquele que ele elegeu. Então, vou ler o que minha amiga botou aqui, a Luciana. Esse é o pior dos piores. Além de tudo, é protótipo de ditador. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês por ter participado da live aí. Então, muito obrigado a todos. Então, boa noite.